Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aqui estamos nós mais uma semana para a glória e honra do nome de Jesus. Para nossa reflexão, nós temos hoje o Evangelho de João, capítulo 4, os versículos 46 até os 50. 46 diz o seguinte: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, de onde fizera vinho. E ali havia o oficial do rei, cujo estava enfermo seu filho em Cafarnaum. 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. 48. Então disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E o 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus que lhe disse, e partiu. Aqui é o segundo milagre de Jesus, que ele volta para Galileia, e aí um oficial do rei fica sabendo que Jesus passaria por ali. Ele foi até Jesus e falou: Jesus, meu filho está morrendo, eu preciso que o Senhor o cure. E aí Jesus fala que o filho dele será curado. E aquele homem, ele creu naquela palavra. E se a gente continuar o texto, vai dizer que quando ele chega em casa, o filho está bem, está vivo, e aí ele pergunta para os soldados que hora que aconteceu. Aí os soldados falam o horário, ele calculando, foi exatamente o tempo em que Jesus ele profetizou aquela palavra de cura. Pontos interessantes para a nossa reflexão. Primeiro, Jesus ele se manifesta de vários jeitos e várias formas. Por exemplo, Jesus ele cura as pessoas somente falando. Tem gente que crê, somente em ouvir a palavra, essa pessoa crê. Mas existem pessoas que precisam ver, os seus olhos precisam contemplar para então crer. Como foi o caso de Tomé. Lembra quando Jesus ele ressuscita e vai até a casa lá, encontra todos os discípulos, e Jesus aparece, todo mundo ficou pasmo. Tomé foi um deles. Tomé, mesmo vendo Jesus, ele não creu, ele teve que tocar nas mãos de Jesus para crer que realmente era Jesus. Deus ele conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa estrutura, ele sabe que algumas pessoas vão crer somente em ouvir a palavra. Assim como Deus também sabe que algumas pessoas vão crer somente depois de ver um milagre, depois de contemplar um sobrenatural com seus próprios olhos, essas pessoas vão crer. Isso acontece comigo e acontece com você. Quantas vezes você viu e ouviu milagres que Jesus fez? Algumas vezes você creu na palavra de Deus simplesmente porque você ouviu. Você ouviu e isso trouxe uma paz, um refrigério para o teu coração. Mas algumas vezes você ouviu a palavra e essa palavra não surtiu efeito. Você precisou enxergar, você precisou ver com seus próprios olhos para depois então acreditar, Então Deus, ele conhece os nossos corações, conhece a nossa estrutura, ele sabe que algumas pessoas precisam ver e outras creem apenas em ouvir. O fato é que Jesus ele opera esses milagres. E a minha pergunta para a nossa reflexão é: por que a gente ainda sofre tanto? Por que o nosso coração ainda vive preocupado, aflito? Por que a nossa mente não descansa? Por que nós não conseguimos descansar 100% no Senhor? Porque nós já ouvimos os milagres, coisas sobrenaturais, o agir de Deus de uma maneira tremenda, mas mesmo assim a gente insiste em ter aflição, em sofrer ansiedade, de não ter confiança em Deus. A minha pergunta é: até quando nós vamos viver numa vida desta? Se Deus ele age de várias formas e de várias maneiras, ele se manifesta e ele já nos deu sinais disso, nós já vivemos experiências suficientes para entender
que realmente Deus ele faz acontecer e que nós só precisamos descansar. Por isso a minha pergunta é: até quando eu e você vamos sofrer? Até quando eu e vocês vamos ficar preocupados com alguma coisa na nossa vida, sabendo que nós temos um Deus que ele faz acontecer, mesmo a gente não vendo e mesmo a gente não crendo? É algo que nós precisamos pensar. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua semana e a tua família, em nome de Jesus. Um forte abraço, fiquem todos na paz e até uma próxima, se o nosso Senhor Jesus assim permitir.